Você já percebeu que em certos momentos da vida, tudo começa a se afastar ao mesmo tempo? Pessoas, planos, caminhos, respostas. Não é uma perda isolada, é uma sensação de esvaziamento completo. E o que quase ninguém te conta é que muitas vezes esse processo não é castigo, abandono ou fracasso. É preparação. Hoje, você vai entender por que alguns dos maiores silêncios de Deus antecedem as maiores liberações que Ele já preparou para alguém. Existe uma lógica espiritual por trás das separações que você não pediu e nem escolheu. Nada acontece por acaso quando Deus decide conduzir alguém a um novo nível. Antes de acrescentar, Ele remove. Antes de exaltar, Ele isola. Antes de confiar algo maior, Ele testa o que você faz quando tudo o que te sustentava deixa de existir. E é exatamente aqui que muita gente desiste, sem perceber que estava mais perto do que imagina. Talvez você esteja vivendo uma fase em que pessoas que caminhavam com você simplesmente se foram. Conversas cessaram, portas se fecharam, oportunidades desapareceram. A pergunta que ecoa é sempre a mesma: o que eu fiz de errado? Mas e se a pergunta certa fosse outra? E se Deus não estivesse tirando por punição, mas por proteção? Nem toda separação é perda. Algumas são livramento disfarçado. Quando Deus te separa de tudo, Ele está tentando te separar de algo específico, da dependência. Dependência de pessoas, de estruturas, de validações externas, porque a próxima fase não comporta muletas emocionais, espirituais ou relacionais. O que vem depois exige maturidade, discernimento e confiança absoluta. E isso não se constrói em ambientes confortáveis. Ao longo deste roteiro, você vai perceber que o isolamento não é o fim da história, mas o cenário onde Deus trabalha em silêncio. E o que Ele faz nesse silêncio explica porque nem todos podem ir com você para onde Ele está te levando. Quando tudo fica quieto demais, a mente começa a gritar. O silêncio de Deus é um dos testes mais difíceis de suportar, porque Ele não vem com explicações. Você ora e não sente resposta. Busca sinais e encontra apenas espera. É nesse ponto que muitos interpretam o silêncio como rejeição, quando na verdade ele é estratégia. Deus não explica todos os processos, porque algumas explicações te fariam tentar controlar o que precisa apenas ser vivido. Se Ele te dissesse exatamente o que está prestes a fazer, você tentaria acelerar, ajudar ou interferir. E certas bênçãos só funcionam quando você não toca nelas antes da hora. Existe uma razão clara pela qual Deus separa antes de abençoar. Pessoas despreparadas sabotam aquilo que não entendem. Se você recebesse agora tudo o que pediu meses atrás, talvez não tivesse estrutura emocional, espiritual ou relacional para sustentar. O isolamento revela suas motivações reais. É quando ninguém vê, ninguém aplaude e ninguém valida que a verdade aparece. É nesse ambiente que Deus confronta suas intenções, cura feridas antigas, quebra padrões repetitivos e ajusta expectativas irreais. Não para te diminuir, mas para alinhar você ao que vem. Porque a próxima estação exige alguém que não desmorona quando perde aplausos, nem se perde quando fica sozinho. Se você chegou até aqui, talvez esteja vivendo exatamente esse tipo de separação. E antes de continuar, escreva nos comentários a seguinte frase, como um ato de fé e posicionamento: eu confio no processo, mesmo sem entender. Há um tipo de dor que não vem do que aconteceu, mas do que deixou de acontecer. Promessas que pareciam certas não se cumpriram. Caminhos que pareciam alinhados se desfizeram. Pessoas que juravam permanecer simplesmente desapareceram. Essa ausência de respostas cria um peso silencioso, porque você não sabe se insiste, se recua ou se apenas espera. E essa indefinição cansa mais do que qualquer batalha visível. O que poucos entendem é que Deus trabalha muito mais no invisível do que no evidente. Enquanto você tenta entender o porquê, Ele está cuidando do para quê. Só que o para quê raramente é revelado antes do tempo.
Se fosse, você não aprenderia a depender, apenas a calcular. E fé não é cálculo, é confiança sustentada, mesmo quando o cenário não colabora. Nesse processo, Deus começa a desmontar expectativas que não nasceram dele. Sonhos que estavam contaminados por comparação, orgulho ou pressa precisam ser pausados. Não porque eram maus, mas porque estavam fora do tempo certo. E tudo o que nasce fora do tempo exige esforço excessivo para se manter de pé. Talvez você esteja se perguntando por que tudo parece mais difícil agora do que antes. A resposta pode ser mais simples do que parece. Você está mais perto. O refinamento acontece no fim do processo, não no começo. É quando a promessa está próxima que a pressão aumenta, porque o nível de responsabilidade também vai aumentar. E aqui surge uma pergunta desconfortável, mas necessária. Se Deus te entregasse hoje exatamente o que você pede, isso te aproximaria mais dele ou te afastaria? Essa resposta explica por que algumas coisas ainda não chegaram. Nem toda porta fechada é um ataque. Algumas são intervenções silenciosas. Deus vê conexões que você não percebe, intenções que ainda não se manifestaram e consequências que só apareceriam mais tarde. Quando Ele remove alguém da sua vida, muitas vezes está te poupando de dores que você não suportaria agora. Há relações que drenam, ambientes que atrasam e ciclos que, se mantidos, te impediriam de avançar. Mas como estamos emocionalmente envolvidos, tendemos a romantizar o que Deus está tentando encerrar. A separação dói, porque expõe dependências que não deveriam existir. Quando Deus te separa de tudo, Ele está limpando o terreno, tirando distrações, ruídos e influências que competiam com a voz dele. Porque o que vem depois exige clareza, e clareza só nasce quando o excesso é removido. Existe um padrão espiritual aqui. Antes de Deus promover, Ele preserva. Antes de confiar algo maior, Ele protege o coração. Antes de ampliar territórios, Ele fortalece raízes. O problema é que, do lado de cá, preservação parece perda e proteção parece rejeição. Mas e se essa fase não for sobre o que você perdeu, e sim sobre o que você está prestes a não perder mais? Essa resposta começa a mudar tudo. Existe uma parte do caminho com Deus que acontece longe dos olhares, sem testemunhas e sem reconhecimento. É quando você faz o que é certo, mesmo sem incentivo, quando permanece fiel, mesmo sem retorno imediato. Esse é o tipo de processo que ninguém vê, mas que define quem você será quando tudo mudar. Deus não constrói pessoas para momentos. Ele constrói estruturas para sustentar destinos. E estruturas não se formam em palcos, mas em bastidores. Enquanto você sente que está parado, Ele está trabalhando em áreas internas que, se negligenciadas, destruiriam tudo depois. É nesse tempo que o caráter é ajustado, que o ego é confrontado e que o coração aprende a não negociar princípios por atalhos. Porque o que vem depois pode até parecer bênção, mas sem caráter vira peso, cobrança e queda. Muitos querem pular essa fase. Querem a promessa sem o processo, o resultado sem o preparo, o destaque sem a formação. Mas Deus não entrega nada que você não consiga sustentar. E às vezes, o atraso é apenas misericórdia. Se você sente que está dando o seu melhor e mesmo assim nada acontece, talvez Deus esteja observando não o que você faz, mas quem você está se tornando quando ninguém vê. Um dos sinais de que Deus está prestes a mudar uma estação é a sensação de inadequação. O que antes te satisfazia agora parece vazio. Conversas perdem sentido. Ambientes ficam pequenos. Sonhos antigos já não preenchem mais. Isso não é ingratidão, é transição. Deus começa a gerar desconforto para te mover. Ele permite que você perceba que aquele lugar já não comporta quem você está se tornando. Mas como a nova fase ainda não se revelou, você se sente suspenso entre o que não serve mais e o que ainda não chegou. Esse intervalo é perigoso, porque a tentação de voltar é grande.
Voltar para relações antigas, padrões conhecidos, comportamentos que já foram superados. Só que voltar agora seria atrasar tudo o que Deus já iniciou. Há uma razão pela qual Deus não revela o próximo passo com clareza total. Se você visse o tamanho da responsabilidade que vem junto com a bênção, talvez desistisse antes de começar. Ele revela aos poucos para que você cresça junto com o chamado. E a pergunta que fica é: você confia em Deus o suficiente para não voltar para o que já te fez pequeno só porque o novo ainda a assusta? Chega um momento em que Deus não pede explicações. Ele pede obediência. Não há sinais claros, não há confirmação externa, não há aplausos. Apenas uma instrução interna que exige confiança total. É nesse estágio que muitos travam, porque obedecer sem entender confronta o controle. A separação, nessa fase, não é apenas externa, é interna. Deus começa a mexer em decisões, hábitos e pensamentos que você normalizou por anos, coisas que não eram pecado evidente, mas também não eram alinhadas com o propósito que Ele está construindo em você. Obedecer em silêncio significa continuar fazendo o certo, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando parece inútil, mesmo quando tudo indica que seria mais fácil desistir. E essa obediência cria uma base que nenhuma crise futura consegue abalar. Deus observa como você reage quando a fé deixa de ser emoção e passa a ser escolha, porque emoções oscilam, mas escolhas constroem destinos. O isolamento serve para revelar se sua fé depende do ambiente ou da convicção. E o que poucos percebem é que essa obediência silenciosa é exatamente o que libera a próxima porta, ainda invisível, mas já preparada. Quando Deus te separa, Ele também redefine quem você é. Muitas identidades foram construídas a partir do que você fazia, com quem andava ou do que possuía. Quando tudo isso é removido, sobra a pergunta mais profunda: quem você é sem nada disso? Essa pergunta não vem para te confundir, mas para te libertar. Porque enquanto sua identidade estiver presa a funções, cargos ou relações, você sempre terá medo de perder. Deus te chama para uma identidade que não pode ser roubada, retirada ou quebrada por circunstâncias. No isolamento, Ele te ensina a se enxergar da forma correta. Não como alguém que precisa provar valor, mas como alguém que já foi chamado, escolhido e preparado. Esse ajuste muda completamente a forma como você lida com rejeição, espera e frustração. A separação também filtra quem permanece por propósito e quem estava apenas por conveniência. E esse filtro, embora doloroso, te livra de carregar pessoas que não suportariam o peso da próxima fase. E talvez seja exatamente isso que Deus esteja fazendo agora, reconstruindo sua identidade para que você não confunda a bênção com a fonte, nem o presente com o propósito. Existe uma verdade que quase nunca é dita: nem toda bênção é leve. Algumas vêm acompanhadas de responsabilidades, expectativas e pressões que esmagariam alguém despreparado. Por isso, antes de entregar, Deus treina. Antes de confiar, Ele testa. Antes de expandir, Ele fortalece. Quando Deus te separa de tudo, Ele está avaliando se você sabe lidar com o pouco, com o silêncio e com a espera. Porque quem não suporta o processo, não suporta a manutenção da promessa. A queda não acontece quando a bênção chega, mas quando ela chega cedo demais. O isolamento também revela como você reage quando ninguém resolve por você, quando não há atalhos, favores ou influências. É aí que Deus constrói autonomia espiritual, maturidade emocional e discernimento. Qualidades indispensáveis para o que está à frente. Talvez você esteja cansado de ouvir que algo grande está vindo, mas a pergunta mais honesta não é o tamanho do que vem, e sim o peso que ele carrega. E Deus te ama demais para te entregar algo que te destruiria depois. Por isso, se hoje você sente que está sendo lapidado, pressionado e esticado além do confortável, não é sinal de abandono, é sinal de ajuste final. Chega um momento em que as peças começam a se encaixar. Não porque todas as respostas aparecem, mas porque você muda. O que antes doía, agora ensina.
O que antes confundia agora fortalece, e você percebe que aquela separação não foi perda, foi direção. Deus não te afastou para te deixar vazio, mas para te encher do que realmente sustenta. Quando a bênção chega, você entende por que não poderia ter chegado antes. Entende por que algumas pessoas não foram com você. Entende por que certos caminhos precisaram ser encerrados. A maturidade faz você agradecer até pelas portas fechadas, porque agora você vê o que elas impediram. O isolamento não te diminuiu, te alinhou, não te atrasou, te protegeu, não te enfraqueceu, te preparou. E quando a bênção se manifesta, ela não te afasta de Deus, ela te aproxima. Porque agora você sabe que a fonte não é o que você recebeu, mas quem te sustentou enquanto você não tinha nada. Se essa mensagem está falando com você, apoie esse conteúdo deixando seu like, se inscrevendo e ativando o sininho para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé e te ajudam a entender os processos de Deus. Quando Deus finalmente te leva para o lugar que Ele prometeu, você percebe algo que antes não entendia. Você não chegou frágil, chegou inteiro. A separação te curou de carências que fariam você depender da bênção para se sentir completo. Agora, ela não ocupa o lugar de Deus, apenas confirma o que Ele já havia feito em você. Você aprende a receber sem se perder, a crescer sem se corromper e a prosperar sem se afastar, porque o processo te ensinou limites, discernimento e humildade. A bênção agora é administrada, não idolatrada. Ela soma, não domina. As perdas do passado passam a fazer sentido. Pessoas que ficaram pelo caminho, portas que se fecharam, ciclos que terminaram. Tudo cooperou para que você chegasse mais forte, mais lúcido e mais consciente do que realmente importa. Deus não atrasou sua história, Ele a protegeu. Cada não, cada espera e cada separação foram formas de amor disfarçadas de frustração. E agora você consegue ver isso com clareza. O que parecia um deserto era, na verdade, um lugar de formação. E você saiu dele diferente, mais firme e mais preparado. No fim, você percebe que Deus nunca quis te tirar tudo por crueldade, mas por propósito. Ele precisava que suas mãos estivessem vazias para que você não confundisse a bênção com a identidade. Precisava que o barulho cessasse para que a direção fosse clara. A separação foi temporária, mas o que ele construiu em você é permanente. A maturidade que nasceu nesse processo vai te acompanhar em todas as próximas fases. E agora, mesmo quando novos desafios surgirem, você saberá reconhecer o padrão de Deus. Você não entra mais em pânico quando algo se afasta. Não se desespera quando o silêncio chega. Porque aprendeu que, quando Deus começa a separar, é porque Ele está organizando algo maior. Essa compreensão muda tudo. Traz paz no meio da espera, firmeza no meio da incerteza e esperança mesmo quando o cenário ainda não está completo. E se hoje você está passando por uma fase de separação, lembre-se, não é o fim. Pode ser exatamente o sinal de que Deus está prestes a te abençoar de uma forma que você ainda não consegue imaginar.